Fala galera, quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. Considere o circuito a seguir. Letra A. Utilize as leis de Kirchhoff para encontrar as correntes I1, I2 e I3. E letra B. Encontre a diferença de potencial UA menos UB. Vamos lá, gente. Vamos começar pela letra A, que a gente quer descobrir a corrente I1, I2 e I3 que estão circulando cada uma nesses fios que estão aqui representados na vertical. No desenho original, ele vem colocando também um sentido da corrente. Porém, você não precisa do sentido da corrente para estudar. Então, a maioria das questões não te dá esse sentido. Então, o que você faz é, adota inicialmente que a gente não sabe. Nós temos somente o circuito dessa maneira. Então a gente vai avaliar esse circuito através das leis de Kirchhoff, que é a lei dos nós e a lei das malhas. A princípio, o que a gente tem que observar é quais são as malhas que vamos estudar e qual é o sentido de orientação de cada malha que a gente vai estudar. Isso é uma escolha de quem está fazendo a questão, de quem está resolvendo a questão. Como eu costumo me orientar para as malhas. Lembrando que malha é sempre um ciclo fechado dentro do circuito. Então eu tenho aqui algumas possibilidades. Eu tenho essa malha externa, eu tenho uma malha menor aqui e outra malha menor aqui. Então eu tenho 3 malhas possíveis para estudar. Então como eu gero a minha orientação? Eu tenho 3 aí possíveis geradores, mas que podem ser também receptores, né? A gente ainda não sabe, a gente vai avaliar o funcionamento do circuito. Eu geralmente pego aquele que tem maior voltagem, maior tensão elétrica, que é o de 17, e me oriento a partir dele. Então, pensando nas malhas que eu vou estudar, eu tenho a malha maior, que eu vou considerar a malha externa, e eu vou ter uma malha menor aqui. Pegando essas duas malhas, eu pego todos os aparelhos que estão ligados no circuito. Porém, cada malha a gente estuda de forma isolada. Outra coisa importante é a relação do sentido da corrente. Eu também pego o sentido inicial, me orientando por aquele gerador que tem maior DDP, que no caso é o de 17 volts. Como aqui ele está com o polo negativo embaixo e o positivo para cima, eu vou orientar o sentido da minha corrente dessa maneira. Eu não sei se efetivamente vai ser assim, é sempre um chute. A gente descobre depois que faz. Se eu calculo a corrente ali naquele fio e ela dá positiva, quer dizer que eu acertei o sentido. Se ela der negativa, quer dizer que eu escolhi o sentido contrário. É sempre um chute inicial. Então eu vou considerar que a corrente aqui, ó, ela está seguindo esse sentido e por ela sempre passa a corrente I3. Quando chegar aqui, o que vai acontecer é que tem o que a gente chama de nó. Tem 2 caminhos aí para a corrente se dividir. Então vamos pensar no seguinte. Está chegando aqui o I3 e ele vai se dividir em 2 partes. Uma parte vem para cá, outra parte vem para cá e vai seguir, ó, nesse trecho do circuito. Se você observar, a corrente que passa nesse trecho, a questão chamou de I2, então isso aqui vai ser o meu I2. E a corrente que passa nesse trecho, a questão falou que é o I1. Então eu tenho aqui chegando I3 e saindo I1 e I2 por aquele nó. Repara que quando chega aqui eles se juntam novamente e fecha esse ciclo. Então eu já coloquei as malhas que eu vou estudar e as correntes aí representadas, cada uma com o sentido que eu escolhi. Que se você reparar não é o mesmo sentido que a questão escolheu para a gente. Essa aí é uma escolha de quem está resolvendo. Então vamos agora avaliar as leis de Kirchhoff em cima dessa resolução. Vou começar com a lei dos nós. A lei dos nós diz o seguinte: quando eu tenho um nó, a soma das correntes que chegam nesse nó é igual à soma das correntes que saem. Se você reparar nesse nó, está chegando I3 e está saindo I1 mais I2. Então a gente já montou a nossa primeira equação aí, usando a lei dos nós. Agora a gente vai usar a lei das malhas. A DDP de todos os aparelhos que estão dentro de uma malha fechada
sempre somados tem que dar 0. Então eu vou começar com essa malha maior, partindo desse gerador aqui. O que nós temos é que, pela minha consideração, ele se comporta como um gerador. Então a força eletromotriz dele vai entrar positivo, então vai ser mais 17. Então aqui nesse trecho não tem ninguém. O próximo aparelho que está nesse trecho é esse possível gerador ou receptor de 6 volts. Se eu levar em consideração esse sentido da corrente que eu escolhi, ela vai chegar aqui no polo positivo e sair internamente pelo negativo. Isso é uma característica de receptores. Receptor ele não gera, ele consome, então ele entra aqui, ó, negativo. O próximo aparelho que está nessa malha externa é esse resistor aqui, que eu estou considerando que a corrente está passando por ele dessa maneira. Resistor ele sempre consome alguma coisa, e o consumo de DDP de um resistor, de acordo com a primeira lei de Ohm, é o produto da sua resistência vezes a corrente. A resistência vale 2 e a corrente que passa por ele é o I1 que a questão falou. Então, continuando aqui na nossa malha, que nesse trecho não tem nada, e aqui o último aparelho que tem é um outro resistor de resistência 6 ohm. Todo resistor ele consome, então eu vou colocar aqui o sinal negativo, e o consumo de DDP é o produto R vezes I, onde sua resistência vale 6 e a corrente que passa por ele é o I3. E voltamos aqui para o inicial que já foi colocado, então fechamos essa primeira malha. De acordo com a lei das malhas, a soma dessas DDPs tem que dar 0. Então a gente já resumiu aí uma malha. Detalhe, a DDP de um resistor, ela coloca negativa com uma condição. Se eu escolhi o sentido da corrente, né, e o sentido da malha, e quando estiver observando o resistor, o sentido da corrente e o sentido da malha forem exatamente o mesmo, eu coloco o produto R vezes I negativo. Mas se por acaso nas minhas escolhas eu coloquei o sentido da corrente para um lado e o sentido da malha oposto, aí eu vou colocar positivo para fazer essa correção do sentido. Mas não foi o meu caso. O sentido da corrente que eu escolhi, ela bate com o sentido da malha. Então a gente não vai ter problema com o sinal. Quem consome sempre entra negativo, ou seja, os resistores vão sempre entrar com DDP negativo. Mesma coisa eu vou fazer agora nessa malha menor aqui, ó. Vou começar também por esse aparelho. Então ele tem uma força eletromotriz de 17 volts. O próximo aparelho que vai aparecer também é esse possível receptor, que ele aqui está se comportando como, né, pelas minhas escolhas. Depois tem esse resistor, então entra negativo. E o produto é R vezes o I que passa por ele, que é o I2, de acordo com o desenho. Depois aqui eu tenho novamente esse resistor, que a DDP é o produto dessa resistência com a corrente. E fechamos aí essa malha menorzinha, e isso tudo somado tem que dar 0. Então eu montei 3 equações. Repara que as 3 equações envolvem I1, I2 e I3. Então a gente tem um sistema com 3 incógnitas para resolver, né? Mas se eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, eu consigo resolver o sistema. Eu só tenho que trabalhar cada equação com calma para a gente poder resolver. Então eu tenho que dar um jeito de, em uma das equações, reduzir ela a uma incógnita só. Vamos lá, o que a gente pode fazer aqui? Primeiramente, observando aqui essas 2 equações que a gente tirou pela lei das malhas, o que a gente pode trazer aqui de interessante? Então, repetindo aqui a primeira, né? A primeira não tem muito o que fazer no momento. Aqui eu posso diminuir 17 com 6 e 17 menos 6 dá 11. Esses termos que envolvem as correntes, eu posso passar para o outro lado da igualdade. Como elas estão negativas, passam para o outro lado da igualdade positivo. Então vai mais 2 e 1, mais 6 e 3. Então deu uma simplificada na primeira equação. Na segunda equação eu também tenho 17 menos 6, que dá 11. E eu posso também passar
esses outros valores para o outro lado positivo. Então fica 4 e 2 mais 6 e 3. Repara nessas duas equações agora. Eu tenho aqui esse lado exatamente igual, esse termo aqui somando exatamente igual, o único termo que difere de cada um é esse. Para que a igualdade seja verdadeira, eu posso te afirmar que, observando as duas, 2 e 1 tem que ser exatamente igual a 4 e 2, pois senão essa igualdade não será verdadeira, nenhuma das duas, né? Então a gente pode simplificar, por exemplo, o 2 e o 4, e a gente conclui aí que 1 vai ser igual a 2 e 2. Então a primeira redução que a gente tem aí que vai nos ajudar. O que a gente pode fazer com essa informação? Eu vou pegar essa informação e substituir aqui em cima na lei dos nós. No lugar do I1, eu vou substituir por 2 e 2. Então vai ficar ali, ó, I3 é igual a 2 e 2 mais I2. 2 e 2 mais 2 é igual a 3 e 2. Então eu sei que o I3 é igual a 3 vezes o I2. Com isso agora, o que eu vou fazer é pegar uma dessas equações e resolver. Para ser mais rápido possível, eu vou resolver na que já possui 1 e 2 pelo menos, mas ela também tem, ó, o I3. Então eu vou usar essa equação aqui, substituindo essa nela. Então como que vai ficar? Ó? 11 é igual a 4 e 2 mais 6 vezes I3, onde I3 é igual a 3 e 2. 6 vezes 3 dá 18 e 2. Então agora eu transformei essa equação numa equação de uma incógnita só. Então eu consigo resolver. 4 e 2 mais 18 e 2 dá 22 e 2. Onde o 22 está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Quando eu fizer isso, vai ficar 11 dividido por 22. Como 11 é metade do 22, essa divisão aí vai dar meio. No caso, meio ampere. Então a primeira coisa que eu tinha que descobrir está aqui, ó, uma das correntes. E para achar as outras, o que eu vou fazer? Aí eu tenho que observar as equações que eu tenho para estudar e vou substituindo nelas. Por exemplo, se eu quiser descobrir o I1, o que eu posso fazer a partir de agora? I1 é 2 vezes o I2, foi uma das relações que a gente comprovou. Então vamos lá, ó. I1 é igual a 2 vezes o I2. Como o I2 vale meio, 2 vezes meio dá 1. No caso, amperes também. Então já sei mais uma corrente. E agora a gente tem que descobrir o I3. O I3, eu sei que ele vale 3 vezes o I2. Então vamos lá. I3 é igual a 3 vezes o I2. Como o I2 vale meio, vezes 3, isso aqui dá 1,5 amperes também. Então agora eu já defini a intensidade da corrente I1, a intensidade da corrente I2 e a intensidade da corrente I3, que foram os pedidos. Então eu respondi o que a questão queria na letra A. Repara que os valores que eu descobri foram todos positivos. Se eles deram positivos, quer dizer que a escolha que eu tive para o sentido da corrente em cada ramo foi correta. Então a corrente está circulando exatamente como eu coloquei, e diferente do que a própria questão colocou para a gente trabalhar. Então o sentido correto é esse aqui que está no desenho. Agora na letra B é pedido a DDP entre os pontos A e B. Os pontos A e B do desenho são esses daqui. São exatamente esses nós. Como que a gente vai fazer para definir essa DDP? Essa é a parte mais fácil, né? A DDP está associada a tudo que está nesse ramo, né? Tudo que vai ter de DDP, gerando ou consumindo. Nesse ramo aqui,
Esse aparelho se comporta como um receptor, ou seja, ele vai consumir 6 volts, e essa resistência também consome uma DDP. Então os dois consomem. Então a DDP nesse intervalo aqui vai ser o que esse consome, mais o que esse daqui vai consumir também. Então como que vai ficar aí a nossa letra B? Vou colocar aqui no cantinho. A DDP entre esses dois pontos, né, que eu vou colocar desse jeito, a DDP entre os pontos A e B, vai ser o que esse consome de DDP, que são 6 volts, mais o que esse aparelho vai consumir de DDP. E consumo de DDP de um resistor é o produto da sua resistência com a corrente que está passando por ele, que é a corrente 2, que vale meio. Então fica 4 vezes meio. 4 vezes meio dá 2. Mais 6, isso aqui dá 8, medido em volt. Então agora a gente já determinou a intensidade das correntes em cada um desses ramos e determinou também a diferença de potencial entre esses pontos A e B que a questão pediu.